Fala aí meus amigos e minhas amigas do canal fazendo sua fezinha. Hoje para mais um vídeo, estatísticas dos times da Loteca Concurso 1070 parte 1. A parte 2 será postada assim que chegarmos a 50 curtidas neste vídeo. E para você que gosta de apostar em outros jogos, nosso canal tem palpites para Loto Mania, Time Mania, Dupla Sena, Dia de Sorte, Mega Sena, Federal, Super 7, Loteca, Loto Fácil, Quina, Jogo do Bicho e a Mais Milionária. Este vídeo deu muito trabalho para ficar pronto, entre pesquisa, gravação e edição. Se você quer que continuemos com esse tipo de vídeo, se inscreva no canal, é grátis, você não paga nada, deixe seu like e compartilhe nosso vídeo. E agora bora lá para as estatísticas dos times da Loteca Concurso 1070 parte 1. Primeiro jogo Grêmio e Atlético Mineiro pela Série A. O Grêmio está em terceiro colocado na Série A, com 26 pontos. Em 14 jogos teve 8 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Marcou 24 gols e tomou 20. Nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 derrotas. Como mandante está em quinto lugar na Série A. Em casa teve 5 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Como visitante está em sétimo lugar na Série A. Fora de casa teve 3 vitórias e 3 derrotas. Já o Atlético Mineiro está em 12º colocado na Série A, com 20 pontos. Em 14 jogos teve 5 vitórias, 5 empates e 4 derrotas. Marcou 18 gols e tomou 14. Nos últimos 5 jogos teve 3 empates e 2 derrotas. Como mandante está em 14º lugar na Série A. Em casa teve 2 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Como visitante está em 4º lugar na Série A. Fora de casa teve 3 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Segundo jogo Flamengo e América Mineiro pela Série A. O Flamengo está em segundo colocado na Série A, com 27 pontos. Em 15 jogos teve 8 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Marcou 27 gols e tomou 18. Nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Como mandante está em sétimo lugar na Série A. Em casa teve 5 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Como visitante está em quinto lugar na Série A. Fora de casa teve 3 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Já o América Mineiro está em 20º colocado na Série A, com 9 pontos. Em 14 jogos teve 2 vitórias, 3 empates e 9 derrotas. Marcou 16 gols e tomou 32. Nos últimos 5 jogos teve 2 empates e 3 derrotas. Como mandante está em 17º lugar na Série A. Em casa teve 2 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. Como visitante está em 20º lugar na Série A. Fora de casa teve 2 empates e 5 derrotas. Terceiro jogo Palmeiras e Fortaleza pela Série A. O Palmeiras está em sexto colocado na Série A, com 25 pontos. Em 15 jogos teve 6 vitórias, 7 empates e 2 derrotas. Marcou 25 gols e tomou 13. Nos últimos 5 jogos teve 3 empates e 2 derrotas. Como mandante está em nono lugar na Série A. Em casa teve 4 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Como visitante está em sexto lugar na Série A. Fora de casa teve 2 vitórias, 5 empates e 1 derrota. Já o Fortaleza está em nono colocado na Série A, com 23 pontos. Em 15 jogos teve 6 vitórias, 5 empates e 4 derrotas. Marcou 16 gols e tomou 12. Nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 derrotas. Como mandante está em oitavo lugar na Série A. Em casa teve 4 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Como visitante está em oitavo lugar na Série A. Fora de casa teve 2 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Quarto jogo Pouso Alegre e Aparecidense pela Série C. O Pouso Alegre está em 19º colocado na Série C, com 12 pontos.
Em 13 jogos teve 3 vitórias, 3 empates e 7 derrotas. Marcou 8 gols e tomou 16. Nos últimos 5 jogos teve um empate e 4 derrotas. Como mandante está em 20º lugar na Série C. Em casa teve uma vitória, um empate e 4 derrotas. Como visitante está em 8º lugar na Série C. Fora de casa teve 2 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Já o Aparecidense está em 16º colocado na Série C, com 13 pontos. Em 13 jogos teve 4 vitórias, um empate e 8 derrotas. Marcou 13 gols e tomou 17. Nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. Como mandante está em 14º lugar na Série C. Em casa teve 3 vitórias e 4 derrotas. Como visitante está em 18º lugar na Série C. Fora de casa teve uma vitória, um empate e 4 derrotas. Quinto julga o Criciúma e Novo Horizontino pela Série B. O Criciúma está em 2º colocado na Série B, com 34 pontos. Em 17 jogos teve 10 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Marcou 21 gols e tomou 10. Nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 empates. Como mandante está em 4º lugar na Série B. Em casa teve 6 vitórias, um empate e 2 derrotas. Como visitante está em 2º lugar na Série B. Fora de casa teve 4 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Já o Novo Horizontino está em 5º colocado na Série B, com 30 pontos. Em 17 jogos teve 9 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. Marcou 20 gols e tomou 11. Nos últimos 5 jogos teve uma vitória, um empate e 3 derrotas. Como mandante está em 8º lugar na Série B. Em casa teve 4 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Como visitante está em 1º lugar na Série B. Fora de casa teve 5 vitórias, um empate e 3 derrotas. Sexto julga o Bahia e Corinthians pela Série A. O Bahia está em 16º colocado na Série A, com 13 pontos. Em 15 jogos teve 3 vitórias, 4 empates e 8 derrotas. Marcou 15 gols e tomou 23. Nos últimos 5 jogos teve uma vitória, um empate e 3 derrotas. Como mandante está em 15º lugar na Série A. Em casa teve 2 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Como visitante está em 14º lugar na Série A. Fora de casa teve uma vitória, 2 empates e 5 derrotas. Já o Corinthians está em 15º colocado na Série A, com 15 pontos. Em 14 jogos teve 4 vitórias, 3 empates e 7 derrotas. Marcou 12 gols e tomou 17. Nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. Como mandante está em 13º lugar na Série A. Em casa teve 2 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Como visitante está em 12º lugar na Série A. Fora de casa teve 2 vitórias e 6 derrotas. Sétimo julga o Cuiabá e São Paulo pela Série A. O Cuiabá está em 13º colocado na Série A, com 19 pontos. Em 15 jogos teve 5 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. Marcou 14 gols e tomou 17. Nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. Como mandante está em 18º lugar na Série A. Em casa teve uma vitória, 3 empates e 3 derrotas. Como visitante está em 2º lugar na Série A. Fora de casa teve 4 vitórias, um empate e 3 derrotas. Já o São Paulo está em 4º colocado na Série A, com 25 pontos. Em 15 jogos teve 7 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Marcou 22 gols e tomou 14. Nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, um empate e 1 derrota. Como mandante está em 2º lugar na Série A. Em casa teve 7 vitórias e 1 derrota. Como visitante está em 19º lugar na Série A.
Fora de casa teve 4 empates e 3 derrotas. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Uma boa sorte a todos e até o próximo vídeo.